Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio aqui do Líder Medcast para você, o melhor podcast de saúde do Brasil. O nosso compromisso, sempre lembrando, é trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é cheia de fake news, de informações não confirmadas. Então, o nosso propósito é trazer para você informação checada. Siga-nos nas redes sociais, se inscreve no YouTube para que a gente possa continuar entregando para você toda essa informação e compartilhe também com quem você gosta. Compartilhar Líder Medcast é dividir saúde, é espalhar saúde. Siga-nos também nas redes sociais, Dr. Sidney, Moisés, para que a gente possa continuar esse trabalho. Hoje a gente tem a honra de receber aqui meu amigo Dr. Luiz Henrique Ishida, cirurgião plástico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, que hoje atende em seu consultório, opera nos melhores hospitais de São Paulo e do Brasil. Também já teve várias participações em várias gestões das sociedades de cirurgia plásticas do Brasil, do Estado. Obrigado, Ishida, posso chamar de Ishida mesmo, lógico, como nos velhos tempos. Claro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha, Sidney, Moisés, pelo convite. Assim, eu tenho uma admiração pelo que vocês fazem. Isso é uma das coisas mais importantes para a sociedade funcionar de uma forma biológica, uma forma coerente no mundo de hoje. Você transmitir informação, principalmente no mundo de hoje, de que você tem uma série de informações não checadas, fake news, você conseguir trazer gente que fale sério, isso é uma coisa louvável e eu tenho uma admiração enorme e gratidão por estar aqui, poder conversar com vocês. Demais, obrigado, Ishida. Moisés, então vamos extrair as informações para levar para quem está ali querendo nos ouvir. Vamos sim, seja bem-vindo novamente, doutor Ishida. A gente vai falar hoje sobre a cirurgia plástica e inclusive de uma campanha que está tendo pelo CREMES, é o 10º ano consecutivo dessa campanha, que fala sobre defesa do erro médico. Vamos começar pelo quais são os principais cuidados para uma cirurgia plástica? Existe um cuidado que é o principal, que seria a escolha do profissional. Na verdade, existe uma variação, não quer dizer que o cirurgião é formado na USP, ou que ele é um cirurgião bambambam, ou que ele tem 1 milhão de seguidores, ou tem 2 milhões de seguidores. Isso daí não quer dizer que a pessoa é mais competente ou menos competente. Perfeito. Algumas coisas até direcionam um pouco, né, em termos de formação, né, e principalmente uma questão de você dar indicação de onde você conhecer essa pessoa ou do que ela apresenta, né? Então, na verdade, o erro médico, eu acho que ele acaba acontecendo quando você não tem uma conexão tão boa do médico com o paciente, né? Isso eu acredito que é o ponto-chave de qualquer tratamento, independente de ser cirurgia plástica ou não. A relação médico-paciente ela tem que ser a coisa mais plena, mais aberta, mais sincera possível. Um papo reto, sincero. E a partir daí, dessa escolha, que podem se gerar situações nas quais você pode ter um resultado não desejado. Às vezes pode acontecer por um acaso, ou às vezes pode acontecer porque nessa conversa do médico com o paciente, você não está... Um tem que ler a cabeça do outro. O médico tem que entender o que o paciente quer, mas na coisa da forma mais profunda que existe. E o paciente tem que entender o que o médico está imaginando da forma mais profunda possível. E essa conexão é uma coisa que não dá para explicar. Não existe regra. Não existe um Instagram, não é uma coisa... Não dá para escrever. Não é definível isso, né? Então, assim, uma coisa que é comum... as pessoas pegarem e procurarem vários médicos, conversarem com vários médicos. Tem muitos pacientes que passaram 5, 10 médicos antes de chegar em mim. E muitos que passam por mim que não operam também. Às vezes não bate exatamente a mesma vibe, ou talvez eu não entenda, ou talvez ela não entenda. E tudo bem. Tudo bem, a vida é assim. Claro. Acho que cada um é um mundo independente, cada um de nós é um universo, né? Pessoas que têm um universo que batam são as coisas mais importantes, né? Porque nem toda cirurgia, acredito eu, que a pessoa que busca um cirurgião plástico, a cirurgia deve ser feita ou é compatível para o que ela quer. Exatamente. Aliás, a maioria, né? A maioria. Acho que diria não a maioria, mas um número bastante grande. Quer dizer, o paciente te procura
mas aquilo que ele está pensando não faz sentido ou não deve ser feito, é isso? Às vezes não é que não faz sentido, mas não é exatamente o melhor para o paciente, né? E isso daí que acaba gerando... Esse é o grande ponto. Esse é o ponto-chave. Esse é o grande ponto. Porque assim, nós não comercializamos um produto. Esse é o problema dessa abertura de profissionais. Assim. Isso acaba mercantilizando muito a nossa profissão, que é péssimo. Então, muitas vezes, muita gente enxerga a consulta como se fosse uma venda, como se estivesse vendendo um carro. Mas, na verdade, não é. A consulta é muito mais do que isso. A consulta é isso daí. Você tentar entrar mais profundo da alma do paciente e vice-versa. E nessa estrutura mais mercantilista da medicina, que eu acho que isso daí é um dos pontos que tentar definir é difícil, né? Mas você conseguir identificar um padrão muito mercantilista no seu médico, para mim isso é um sinal negativo grande. Já acendeu uma luzinha. Acende uma luzinha. Então, assim, quando você perguntou, assim, é difícil responder de uma forma muito concreta. Mas esse lado mercantilista, eu acho que esse é um lado que deve ser super valorizado. Porque a gente não vende um produto. Assim, voltando para o Sidney, que perguntou essa parte do paciente pedir uma coisa, você achar que não é a melhor coisa do paciente, mas assim, se estiver pagando, dependendo do profissional, pode pegar, não. Já que ela quer isso, então eu vou fazer. Basta que ela pague. Basta que ela pague. Porque às vezes o paciente está buscando um produto. Exatamente. Só que o médico de verdade, a função dele não é entregar um produto. Isso daí chama visão integral do paciente, né? Isso daí, mesmo nas teorias novas de educação médica, educação total, né? Quer dizer, a educação baseada em capacitações, você tem que ter várias capacitações, quer dizer, qualquer profissional tem que ter. O médico muitas vezes é julgado principalmente pela capacitação científica ou teórica. Documental, né? Quando, na verdade, a gente tem que ter outras capacitações. Uma delas, nessa teoria nova de educação médica, é a visão integral do paciente. O paciente não é uma carteira que vai te dar dinheiro. O paciente é uma pessoa, um universo completo que tem que ser entendido em todos os aspectos que são relevantes a um procedimento médico ou uma consulta médica em geral. É o que a gente sempre fala aqui, né? O beneficiado sempre tem que ser o paciente. A gente já teve aqui episódios, por exemplo, sobre bariátrica ou sobre outras medicações que estão não tão consagradas e são mais caras, que tem uma demanda já grande, uma oferta pequena, portanto mais caras. Então, o colega médico que não entender isso, que simplesmente atender a vontade do paciente, sem pensar no benefício dele, a gente já tem que desconfiar muito. Desconfiar é uma palavra meio pesada, mas tem que acender uma luzinha. Além dessa que você falou, né, que é não pensar na ideia do paciente especificamente, acende a luzinha. E o que mais? Quais outros indícios que a gente deve... O que o cara que está lá deve procurar para acertar na escolha do médico? Então, na verdade, a pergunta continua sendo muito difícil, né? Sim, Uma pergunta que é quase que não respondível. Mas eu acho que, por exemplo, hoje em dia você tem... Vou contar uma história que todo mundo sabe. Quer dizer, o Instagram é um lugar que você publica o que você quiser. Você pode pintar um quadro descrevendo, Moisés, eu sou um cara assim... Você pode falar o que você quiser lá, está publicado. Você não tem alguém que vai checar esses dados ou qualquer coisa desse tipo. Não que eu esteja falando do Instagram não, em claro particular, ou bem ou mal, mas na verdade, é assim. Mas eu acho que esse tipo de informação é uma informação que tem menos validade do que você conhecer a experiência de alguém que você confie. Então, eu acho que se for citar a coisa mais importante que eu diria, é você conhecer alguém que já tratou com esse profissional e teve uma experiência positiva. Eu acho que esse seria a coisa mais concreta para você poder escolher um médico. Mas nem sempre você conhece pessoas que têm esse mesmo perfil, problema. Nem sempre você tem abertura para conseguir chegar, né, nesses profissionais. Aí você tem que recorrer aos outros recursos, que aí realmente é uma tarefa difícil. Mas eu diria que olhos nos olhos, a sinceridade, principalmente numa consulta, voltando um pouquinho, isso não tem, a gente sabe ler.
Né? Isso é uma coisa que a gente consegue ler como seres humanos, e eu acho que isso daí deve ser valorizado no caso de você não ter uma indicação. Mas a indicação seria, eu diria, número 1. Você conhecer alguém que já foi paciente desse médico que você está procurando. E para quem está ouvindo ali também, né, Moisés e Shida, existem vários procedimentos médicos, tem a questão do ato médico, que existem algumas... ainda não está exatamente acontecendo, né? E tem vários outros profissionais que acabam fazendo atos médicos que envolvem uma agressão envolvem um procedimento mais invasivo e não talvez esteja preparado para isso, né? E aí é que vai acontecer a imperícia, por exemplo, que a pessoa pensa que tem aquela formação, mas, por exemplo, não se preparou para as intercorrências, e o médico o tempo todo está se preparando para isso. Então eu pergunto, por exemplo, no caso de um cirurgião plástico como você, né, Shida, qual o tempo de formação para se tornar um plástico inicialmente? Faculdade, 6 anos de medicina, né? E mais quantos anos de cirurgia plástica no total? Mais 5 no mínimo, agora está passando para 6, né? Porque são 2, assim... 3 então, de geral e mais... 3 de geral, mais 3 de cirurgia plástica. Então, total, 12 anos. Para ter o registro. Para se formar plástico da maneira adequada. Adequada, posso usar essa palavra? Não, você não tem um título de especialista se você não tiver cumprido isso. Sim. Quer dizer, além de uma prova, que é uma prova, inclusive, bastante... Dura, né? Que, tipo, tem... É uma prova que tem parte prática, demora dias, tem a parte teórica... aplicada por cirurgiões plásticos renomados, né, pelas sociedades. Porque não necessariamente você cumprindo o sistema de educação atualmente, se você sabe fazer bem prova, você vai passar em qualquer prova, você vai conseguir chegar onde se você quiser. Mas fazer prova não quer dizer nada. É uma das 7 competências, capacitações que a gente tem dentro da medicina, né? Pra você ter uma ideia. E aí, mas de qualquer forma, então 12 anos de estudo e prática dentro de hospitais, etc. E isso te traz, então, na formação como cirurgião plástico, e aí uma prova de especialista que te traz documentalmente um título de especialista numa sociedade brasileira de cirurgia plástica. Exato. E como o cidadão que está lá consegue verificar isso? Ele pode ir lá no CREMESP ou no Conselho Regional do Estado dele e procurar um número, um título de especialista. O que o Ishida falaria sobre isso? É uma das coisas que ele deve verificar? É tão importante quanto aquilo que você falou agora há pouco, como a indicação, a experiência anterior? Ou qual é a importância desse RQ? Ou cidadão faz prova, consegue passar também? Não, essa pergunta é fantástica, Sidney, porque isso é um fator de exclusão, eu acho. Não é um fator de exclusão. Existem várias áreas que trabalham em áreas que são semelhantes à cirurgia plástica. Sei lá, otorrino também opera nariz. Não estou falando que opera mal, opera bem. Não, claro. Tem muitos otorrinos que são muito capazes, né? Tem oftalmo que opera a cirurgia de pálpebra, hoje em dia até dentistas, etc., né? Mas, assim, a formação do cirurgião plástico, o que eu posso falar é da minha especialidade. Claro. Ela é uma formação que é a residência mais longa, junto com neurocirurgia. Quer dizer, mesmo a sua pergunta, neurocirurgia e cirurgia plástica são as 2 residências mais longas de toda a formação de medicina que existe. Por que é tão longa? Porque é complexa. Então, assim, só para dar um exemplo que é o contrário. Hoje em dia a gente tem, por exemplo... Muitos dentistas, haver dentistas que são muito capazes de fazer uma harmonização facial. Sem não dúvida. Duvido disso. De jeito nenhum, nem eu. Mas existem complicações que podem acontecer, são raras, mas podem acontecer. Do tipo cegueira. Você pode injetar um produto no paciente, isso daí entra numa artéria, vai na artéria oftálmica e você perde a visão. Isso é uma situação que pode acontecer. Né? Existem formas de você prever isso, existem formas de você evitar, diminuir o dano, né? Existem procedimentos, inclusive cirúrgicos, que se fazem para tratar, diminuir a chance de que isso evolua. Mas quem que vai fazer tudo isso daí? É um médico, né? Tipo, na hora que o dentista vai ter esse problema, ele vai mandar para o médico. Quer dizer, isso daí é um caso que eu diria que até é extremo. Mas, assim, voltando para a pergunta do Sidney, que é fantástica, eu acho que na nossa lista da escolha do bom profissional, isso entra com certeza na graduação e qualificação dele. Então, você checar que ele é um cirurgião plástico formado, ele passou por todo esse processo, já te elimina, te diminui a chance de você ter uma pessoa despreparada muito, não garante,
mas diminui muito. E a forma, como o Sidney perguntou, eu acho que a forma mais correta é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque a sociedade que aplica a prova que dá o título de especialista. E todos os registros estão lá e o site funciona livre, nunca dá um problema, né? Que é cirurgiaplástica.org.br. Colocou o nome do médico lá, vai estar, se ele está dentro dessa... com esse título de especialista da sociedade. Exatamente. E é a única sociedade que pode legalmente fornecer esse título. É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como é o site? É cirurgiaplástica.org.br. E, na verdade, muitas vezes a gente pode ter até problemas. Existem problemas, assim, lógico que existem o CFM, o CRM, o Conselho Regional de Medicina também tem, né? E tem com a mesma qualificação, né? E existem processos internos de problemas que podem acontecer tanto em uma entidade como em outra, né? Não estou querendo julgar assim cada um, né? E existem também profissionais que, apesar de ter a formação, também isso não garante que esse profissional seja ele é o bambambam, ele é o qualificado. Se ele só porque tem um título, só claro. porque tem o título. Mas eu acho que isso diminui bastante a chance de você ter uma pessoa mais despreparada. E também ver se vocês concordam comigo, isso não significa que aquele médico que tem um pouco mais de visibilidade no Instagram, por exemplo, ou numa rede social, no YouTube, que ele seja ruim. Não é isso que nós estamos falando, correto, Ishida? Exato. Porque ele pode ter toda essa visibilidade, como a gente tem colegas que a tem, né? E também tem o título, também são bem formados e farão um trabalho espetacular, né, que aparecem nas mídias sociais ou aparecem na televisão. Então temos que tomar cuidado com isso. O que nós estamos falando aqui é a questão de como escolher corretamente. Porque são áreas, né, a gente já teve aqui, por exemplo, anestesistas, já tivemos outros tipos de cirurgias. Tem áreas da medicina que não dá para se aventurar, né? Então, você, por exemplo, que está aí, se colocaria numa cirurgia com um anestesista que você não checou? Agora, você já pensou nisso? Talvez ele que está ali nunca tenha pensado nisso. Né? Antes de ir para uma cirurgia, checar se aquele anestesista... Então, não dá para você entregar o teu corpo, a tua vida, o teu futuro para alguém que não esteja qualificado a fazer isso. E a gente não está julgando ninguém, como o Shida já falou. Mas é necessário que se procure essa informação antes de cometer um ato impulsivo. Exatamente. E a cirurgia plástica, ela tem alguns problemas, né? Assim, problemas que eu diria, né? O primeiro é que é um assunto, se você entrar em qualquer tabloide, qualquer site, portal de informação, sempre vai ter alguma informação sobre cirurgia plástica. É um produto que ele é muito desejado no mundo social hoje. Não estou questionando se isso é certo ou errado, mas assim, hoje se dá muito valor para a imagem de uma forma geral. E a busca da imagem perfeita, ou a busca mesmo para corrigir um detalhe, etc. Esse é um tópico que ele é popular assim como carro, assim como... E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas assim, às vezes o pessoal acaba confundindo isso daí com um atalho, com produto, assim. Ou com um atalho fácil, né? Não é Exatamente. fácil. Não é qualquer esquina que vai ter alguém que vai arrumar o seu nariz, ou arrumar o seu lábio, o seu olho. Vai te prometer rios e fundos por ou um preço sua muito diferente. Calvície é uma coisa, por exemplo, que muito feito essa situação, né? Oferece-se de tudo, né? Exatamente. Eu acho que assim, essa é uma coisa que tem que lembrar que também a cirurgia plástica é uma coisa totalmente eletiva. Então é um pouquinho diferente de algumas outras áreas da medicina, que você está com câncer de intestino. Você vai ter que operar, você vai ter que... Mas a cirurgia plástica, na maioria dos casos, é uma coisa que você programa, você escolhe se você vai fazer ou não. Sem pressa. Sem pressa. Então, isso que acaba... O que a gente quer evitar, mas isso aqui é uma coisa fantástica, por quê? A gente quer evitar que haja problemas, às vezes um desejo de uma coisa melhor pode transformar em uma coisa muito pior. Pode deformar e estragar a vida da pessoa. Como eu estava comentando antes, eu tenho por uma certa situação, eu acabo operando mais pacientes de cirurgia secundária. Cirurgia secundária é quando o paciente já operou antes. Então você, lá no seu consultório, recebe muitas pessoas que já operaram uma vez e vão lá para uma segunda cirurgia. Às vezes é porque o resultado ficou ruim, né? E muitas vezes, e outras vezes é porque
querem refazer ou etc. Né? Mas, de qualquer forma, eu tenho um número praticamente igual de pacientes que vêm primariamente ou secundariamente, vêm operar uma segunda cirurgia. Né? E muitas dessas pacientes, você vê, eu tenho vários casos de pacientes que você vê a vida acabar por causa de uma escolha errada. De pacientes que eram pessoas que eram lindas e que acabaram criando um problema que vai levar o resto da vida e que acaba mudando toda a história, a trajetória da vida da pessoa. E às vezes nem tem solução, né? De tão grave que foi Sim, a primeira. Dá para vezes... ajudar, melhorar, mas exatamente. Resolver 100% nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então, isso daí é uma coisa que acontece, lógico que não é uma coisa que acontece direto, mas a gente vê, inclusive, em qualquer página da internet, você vê uma história de várias pessoas, aquela Uraque, ou não sei o que, várias pessoas que falam abertamente que tiveram escolhas erradas nessa decisão e que isso acabou gerando uma consequência que a pessoa acaba levando para o resto da vida. Irreparável. Não é que é irreparável, você vai melhorando as coisas, mas muitas coisas você não consegue voltar à situação que era, né? E do ponto de vista, quer dizer, como o mesmo valor que a gente está dando para a imagem, a gente está dando valor para a falta da imagem, ou a perda da imagem, né? Então isso acaba mexendo no psicológico, mexendo na história de vida, de família, de filho, casamento, profissional, acaba repercutindo na vida inteira. Então, o negócio é o seguinte, cara, isso é sério, né? Isso que é importante, que o negócio é sério e não pode esquecer disso. Tem uma coisa que acho que é um fenômeno que, desculpa, Moisés, que vem acontecendo ultimamente, que a gente discutiu até em outros podcasts aqui, que envolve outros temas, que essas novas gerações, devido ao que houve e devido à própria internet, à velocidade das coisas, tem muito um imediatismo, né? E acha que tudo precisa ser daquele jeito e rápido. Isso é uma das coisas que atrapalha muito, né? Porque naquela escolha sem pensar, acaba caindo, sendo fisgado por um profissional. Isso aqui é importante, né? Não são muitos também, né, Ishida? Para um profissional que não é adequado, né? E acaba, por esse motivo, dessa correria de querer tudo e achar que tudo é fácil, procurar um atalho, tem que ter tudo, cai na mão de uma pessoa que não estava habilitada. Concorda com isso ou não? Concordo. Só tem uma coisa para também falar, que é que assim, problemas acontecem também. Sem dúvida. Mesmo na mão dos melhores especialistas. Habilitado, que assim, existem vários problemas que a gente não, por melhor que seja o cirurgião ou o médico, ele não consegue prever ou evitar. Eu diria um exemplo típico é um choque anafilático, né? Ou na área de cirurgia plástica, o padrão de cicatrização. Tem gente que cicatriza muito melhor do que outras, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes não tem a ver muito com a técnica, mas que também colocam em risco o processo. A gente está falando com o nosso corpo, a gente não está reformando o nosso carro, não está reformando nossa casa. A gente está mexendo com o nosso corpo, que é a nossa maior propriedade. Então, mesmo numa situação que esteja com o melhor médico, com o melhor... Sabe, o fato de você decidir por fazer uma cirurgia plástica estética, por exemplo, isso aí tem que estar, todos os prós e contras tem que ser pesado na balança, isso considerado. E o que você falou agora é interessante, porque quando a pessoa vai reformar a casa ou reformar o carro, a maioria faz questão de pesquisar, procurar o melhor. E na questão médica parece que não entrou isso na cabeça das pessoas ainda. De procurar com carinho. Não acontece isso? Às vezes pode ser pelo valor. Mas Então, que é uma decisão não inteligente, né? Mas mesmo assim, quando você acha que é barato reformar uma casa, por exemplo, se quiser fazer uma cozinha numa loja legal, vai custar bem mais caro que uma cirurgia, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Valores invertidos, sim. Isso mesmo. Mas tem gente também, eu também vou falar uma outra parte também que eu estou me sentindo um pouco... talvez, porque existem profissionais, por exemplo, cirurgiões plásticos, que trabalham com volume, vamos dizer assim. Eles trabalham por um preço menor, fazem um volume maior, têm uma relação médico-paciente muito pior, né? Essa não foi a minha opção, assim, mas isso acaba, assim, eu julgo não ser a relação médico-paciente ideal, mas tem muita gente que opta por esse caminho. Inclusive o paciente talvez até perceba que ele está pagando menos por estar num caminho... Porque mágica não tem. Mas não tem.
Mas não estou dizendo que pode ser que o colega seja um bom profissional, assim, não estou questionando a qualidade técnica dele, mas assim, é que as minhas escolhas foram mais para um lado de uma seleção maior do que esse outro colega. Né? Não, e de qualquer forma, assim, sem aqui a gente ser hipócrita, né? Se você faz com mais calma, faz menos, com mais cuidado, a chance de dar certo é maior. E a escolha, sim, vai ser sua que está aí nos ouvindo. Mas você precisa saber qual profissional você está procurando. E o valor que você vai dar ao seu patrimônio maior. Exatamente. Às vezes um valor em pecúnia, né, em dinheiro menor, talvez custe mais caro, assim, sem enrolar aqui, né? Custe mais caro do que você pensaria, porque vai trazer problemas mais para frente. E entre vários problemas, né? Vários. A gente está falando de vida. De vida ou às vezes para a saúde da pessoa, não, claro. não só estética. Sim. Eu opero muito o nariz, né? Quer dizer, então, isso que eu ia falar, tem alguma região campeã de intercorrência, como segundo vão procurar o Dr. Ishida? Eu acho que a cirurgia que tem mais cirurgia secundária, que tem mais revisão cirúrgica, é a cirurgia do nariz, né? Eu não sabia. E você tem muito, inclusive nas cirurgias normais de cirurgiões renomados, trabalhos internacionais, estatísticas de, por exemplo, déficit funcional, de você respirar pior pelo nariz, é uma coisa extremamente comum. Quer dizer, estava comentando depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Hoje em dia mudou bastante, assim, mas tem trabalhos de uma época aí que você tinha uma sequela que era quase que programada, assim, você vai operar, mas vai respirar mal, assim, quase isso. Não era que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Que é um absurdo. Respirar é mais importante do que ser um nariz bonito. Exatamente. Então a gente tem que saber ponderar tudo isso daí. E só o colega que tem essa consciência, né, que você falou uma coisa muito legal, né, que é entrar na mente do paciente, isso é incrível, e é verdade. É uma habilidade. Essa é a diferença. Por isso que também a gente tem podcast, quem está batendo papo aqui com o colega, você que está pensando às vezes que ouve essa bobagem, que a máquina vai substituir o médico, ou outras profissões, né, como advogado. O advogado ouve que a máquina vai substituir ele, no meio médico, mesma coisa. Não vai acontecer isso. Porque essa história, por exemplo, essa expertise, né, essa experiência, essa tecnologia, essa sabedoria, é impossível você transmitir para uma máquina. Tem um limite. Então, essa história de você se conectar com o paciente é fundamental. Todo mundo que alguma vez, porque a gente também, além de médico, é ser humano, a gente precisou já de médico. E mesmo a gente sendo médico, você sente às vezes o problema de ver que ele não deu valor à sua queixa. É bom ser ouvido. Nossa, é bom ser compreendido. E você, esse é um dos maiores indícios, eu acho, né? Que não te ouviu é porque alguma coisa já pode estar num dia ruim também. São muitas variáveis que podem acontecer. Inclusive o contrário, né? E o contrário já aconteceu acontece comigo rotineiramente, né? O paciente querer, só que eu senti que o que o paciente deseja, eu não consigo entregar e não consigo que a paciente entenda que eu estou dizendo isso e eu não quero operar. Eu nego a cirurgia porque eu não vou conseguir entregar o que a paciente quer. E ela não vai entender de maneira boa, muitas vezes vai ficar triste com enchida, sendo que você está 100% certo. Porque não bateu o santo. Né? Por exemplo, entre outras várias coisas. Ou proteger a pessoa, porque o que ela quer não é possível. Também. E nenhum deveria fazer isso. Né? E aí vai achar um que faz isso e ela vai ficar feliz com esse. Não, ou muitas vezes não vai dar certo, porque o motivo principal do negativo... Acho que não vai ficar vai ficar feliz, desculpa. Vai ficar feliz naquele momento. Desculpa, deixa eu melhorar aqui. Vai ficar feliz naquele momento, né? Na sequência, vai ficar triste. Porque se foi dada negativa para um profissional qualificado... É que eu não fui claro. Sim. Vai ficar feliz pela decisão ali momentânea. Né? Depois eu uso uma coisa que é interessante, que é uma coisa bem polêmica, né? Que é só mudar um pouquinho de assunto, só para falar essa coisa da relação médico-paciente. Eu uso um programa de computador para simular a cirurgia de nariz, por exemplo. Por que eu uso isso? Não é que eu estou querendo vender. Eu poderia usar esse instrumento para falar, seu nariz é assim, eu vou te deixar assim se você me pagar tanto. Mas não é exatamente o contrário. O que eu estou falando é exatamente o que a gente conversou aqui, eu converso com o paciente. Esse momento, se você fosse meu paciente, esse momento aqui é o momento que eu tenho que entrar na sua cabeça e você tem que entrar na minha. Para que eu entenda o que você está imaginando como o nariz bom para você, eu vou usar o computador.
eu pego a foto do Sidney e vou mudar o nariz dele numa situação, porque tudo isso não é questão de gosto, é uma questão de proporcionalidade, né? Mas enfim, eu modifico e quero saber o feedback do paciente. Então, assim, uma coisa que é muito comum, por exemplo, em mulheres jovens, né? Não é um preconceito, mas assim, é um desejo, né? Mulheres jovens têm uma imagem de beleza muito mais juvenil. Então, muitas vezes elas querem um nariz que é muito baixo, a ponta um pouco mais empinada do que deveria ser, mas quando a menina tem 17 anos, 18 anos, sabe que é um narizinho de boneca. De princesa. Só que ela não está pensando que ela pode ser uma juíza federal, pode ser uma médica, pode ser qualquer tipo de coisa, mas uma pessoa adulta que ainda não é tão que tem uma personalidade forte, que tem uma coisa que Madura. o nariz não combina com o resto do rosto, dá uma infantilizada no rosto, né? Então eu uso esse instrumento para poder conversar. Uso o computador para poder enxergar, ler a cabeça do paciente. E aí, nessa paciente, às vezes eu dou uma exagerada no dorso, projeto a ponta, deixo aquele narizinho de bonequinha, a paciente, eu quero assim. Aí acende uma lanterninha. Já né? começou estranho. O farol vermelho aqui, entendeu? Eu não vou fazer Do seu lado, do lado do médico. Do meu lado. Então não quer dizer que isso é o instrumento, o computador, que é muito polêmico, ele é para os dois lados. Isso é para melhorar uma conversa, melhorar uma consulta, melhorar a relação médico-paciente, que muitas vezes é visto como um mercantilismo que eu acabei de falar mal, né? Mas não Enxergo como uma visualização da tela mental de cada um, do médico e do paciente. Exatamente. Tentar transpor ela para facilitar. o quadro fica mais claro, né? Sim. Basicamente fica mais nítido. Porque na realidade, sempre a pessoa que acaba procurando, ela tem aquela ilusão já de anos, né? Que a todos os lugares ela foi bombardeada pela televisão, pelo Instagram. E tem essa história que eu concordo mais ou menos, mas tem um pouco também, que no Instagram e todas as redes sociais ninguém posta uma foto feia, tenta fazer uma peneira, né? Então é tudo muito belo e a pessoa já vai com essa ilusão. Se o médico lá do outro lado, seja o plástico, pelo assunto que nós estamos falando, ou o otorrino, ou se ele já chega falando, não, pode ficar tranquila que vai acontecer isso, já tem que desconfiar, para usar uma palavra mais pesada, mas já acende uma luzinha, porque é a coisa que você falou, tem um limite, tudo tem um limite, né? Por exemplo, se algum plástico me oferecer colocar cabelo, não vai acontecer. Eu vou ter certeza absoluta que eu não tenho área doadora, e mesmo que tivesse, a coisa já passou do possível, né? Só daria certo uma peruca mesmo. Né? Mas então, eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber isso. Mas tem uma coisa que é muito importante discutir aqui, que chama autoimagem. Sim. A nossa autoimagem, o que você, Moisés, acha que você é quando você olha no espelho, quando você faz caras e bocas ali antes de vir aqui para gravar o podcast, esse não é você, né? Tipo, você não... Tanto que a gente vê, quando a gente vê filme nosso, ou foto nossa, você acha, nossa, eu estou estranho aqui, né? Sim. Mas a nossa autoimagem ela é muito alterada. Quando a gente olha no espelho, a gente, não importa, pode ser quem quer que seja. Sempre dá uma idealizada. Já dá uma idealizada e já faz umas caras e bocas, um jeitinho, como se você andasse nessa posição o tempo todo, como se você fosse só visão frontal, né? Estático. Então tem até um instrumento que é muito interessante, que é um espelho, que ele, em vez de fazer a reflexão do reflexo, ele faz a reflexão invertida, quer dizer, como as pessoas olham a gente. E às vezes eu dou para o paciente vê, por exemplo, a assimetria de face que todo mundo tem, né? Todo mundo tem um lado, um olho um pouco mais baixo que o outro, uma mão um pouco mais caída que a outra, né? Sim. Às vezes eu dou, a pessoa, ninguém se reconhece. É uma coisa interessante isso, né? Olha que então, legal. essa autoimagem... então, muitas vezes o paciente quer uma coisa porque na autoimagem está enxergando uma coisa que não é a realidade. E aí aquele colega que está mal intencionado, para usar uma palavra meio pesada, já se aproveita disso também, né? Eu diria que assim, não é bem mal intencionado. Tem muita gente que escolhe por escolha, abertamente, sem nenhuma crítica minha, que fazem o que o paciente quer. Assim, na aula, apresentar lá, o paciente pediu isso, aí eu fiz isso, o paciente fez isso. Mas assim, eu não sou bem assim, a minha linha pessoal, eu não estou questionando valores, mas assim, claro. A minha linha pessoal, eu acredito que o conceito é o seguinte,
beleza não existe. Quer dizer, beleza não dá para se definir. Agora, tudo, assim, não existe... Você pode gostar dessa blusa, desse cabelo, desse tipo desse tamanho de mama, isso aí não se define. Mas tudo que é mais proporcional e mais simétrico é mais bonito. Então, assim, se eu vejo uma desproporção, um paciente, às vezes o paciente, tipo, parece até que eu sou um cara mercantil, por exemplo. Uma coisa muito comum é um paciente chegar que tem um nariz relativamente grande, eu quero operar o nariz, só que tem um queixo muito pequeno. Isso é uma situação muito comum, por exemplo. O nariz fica parecendo maior porque o queixo é pequeno. Só que o queixo é menor do que o nariz é grande. Quer dizer, a desproporção do queixo é maior do que do nariz. Aí eu falo, ó, eu apresento para o paciente, ó, você tem uma desproporção. E a desproporção maior é o queixo. Né? E muitas vezes o paciente aceita isso, a hora que, sabe? E aí o computador também vai muito bem, não estou querendo vender. E dá para isso. operar o queixo daí ou não? E daí você consegue aumentar o queixo. E você, muitas vezes você aumentando o queixo, você mantém o nariz até grande. E mantém a proporção. E arruma a proporção. Conserta a proporção. E o nariz dá proporcionalidade. Que o nariz é personalidade. O nariz é uma coisa que tem uma força dentro do rosto de uma pessoa, né? Às vezes você pode até evitar uma cirurgia que é até maior com uma cirurgia mais tranquila. Que é do queixo. Que é a partir da conversa. Falei, né? doutor Cid, meu caso sempre foi o queixo. Eu acho que nem precisa falar porque tem alguém filmando ali, dá para enxergar bem. Doutor Ishida, e tem casos que envolve o psicológico e a autoestima da pessoa, ela se enxerga de uma forma totalmente diferente do que ela é? Boa. Existe sim. São situações que são bastante complicadas, né? Que é um dismorfismo. Assim, o paciente se enxerga de uma forma que não é real. Sempre para pior ele se enxerga, daí? Não é bem, para pior porque nunca está satisfeito com a estética, né? Mas acaba saindo dos padrões da normalidade. São quando a gente vê aquelas coisas mais esdrúxulas na internet, aquelas figuras daquelas pessoas, o Ken humano, ou esse tipo de a Barbie. São, assim, é uma coisa que, na verdade, aí eu acho que não é... Assim, a doença é psiquiátrica, né? Mas é um paciente muito difícil de lidar. Assim, eu discordo totalmente de quem opera um paciente e faz o que o paciente está pedindo, porque o problema não é botar a boca do Ken, o problema está na cabeça. Então, o diagnóstico... Não é tirar a costela ou... Como médico... Passa do limite, né, Ishida? Como médico, ele tem que fazer o diagnóstico correto e isso faz parte da especialidade. Antes de sermos cirurgiões plásticos, nós somos médicos. E temos todo um código de ética para seguir, etc. Mas, enfim... Mas é um paciente muito complicado, Moisés, porque esse paciente ou essa paciente nunca aceita isso. E você falar, você fala para uma pessoa, que no caso eu, cirurgião plástico, eu quero isso, e eu conseguir transmitir uma mensagem que isso ela está errada e que ela tem uma alteração, isso nunca é aceito. E se eu encaminhar para um colega psiquiatra, piorou. Mesmo sem falar nada, ela vai falar, não, esse cara tá, sabe? Tá pesando não tá sendo bom comigo. Então, na verdade, assim, o que eu sempre faço nessa assim, que infelizmente eu não tenho uma conduta que eu consiga dar o que o paciente merece, que é o que ela merece, um acompanhamento psiquiátrico que ela precisa, né? Mas o que eu geralmente faço numa situação dessa é eu entro em contato com o acompanhante, eu peço para um acompanhante vir e entro em contato, às vezes até pessoalmente, mas muitas vezes por telefone, por WhatsApp, né, para orientar, né? Na maioria das vezes esse acompanhante, essa pessoa próxima concorda, mas assim, aí eu insisto que pela intimidade, pela forma que a pessoa tem, porque daí você tem um relacionamento interpessoal, que é um pouco diferente do nosso relacionamento, que é profissional, e que chegue aí acaba até dando indicações de colegas psiquiatras que mexem com isso, né? E para tentar, pelo menos, deixar o caminho aberto para que haja uma saída da forma... Porque ela passou comigo um médico, eu tenho responsabilidade sobre esse paciente. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue resolver pessoalmente de uma forma direta. E, às vezes, essa paciente até procura outro colega que acaba não tendo o mesmo entendimento por vários motivos, voltando àquele início da nossa conversa toda.
e acaba fazendo aquele gosto do paciente, aquela vontade que é completamente incontrolável, é uma obsessão, é uma coisa psiquiátrica e acaba complicando para todo mundo, né? Até para ele mesmo, né? E só lembrar que a gente está visualizando, dei um exemplo até do Ken humano, Sim. que é um exemplo um pouco exagerado, mas existem várias nuances disso. Sim. Existem pessoas que você olha, você acha, você julga normal e que estão numa fase que é muito mais suave, mas continua tendo esse dismorfismo, vamos dizer assim. Essa é uma paciente porque você pode fazer uma cirurgia mais perfeita possível, a paciente não vai ficar satisfeita, sabe? E a questão não é só ela ficar satisfeita, na verdade. A questão é dar o diagnóstico e saber resolver o problema real dessa paciente. Né? Muito bem. Existem campanhas acredito eu, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tem algum material que é disponível para a população? Algum vídeo, alguma foto, algum... Então, esse conceito, tudo que a gente está conversando aqui, são conceitos complexos. Por isso que um podcast é uma forma mais fantástica. Mais objetiva, né? Você consegue aprofundar mais para um público leigo sobre assuntos, né? Então, na verdade, tem um vídeo que produzido pela sociedade, né? Que o nome dele é Aqui o Papo é Sério, que está no YouTube. Aqui o papo é sério, Aqui da o papo é sério. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exatamente. Aqui o papo é sério. Isso. Então procura você aí um vídeo, eu já dei uma olhada também, é sensacional. E na verdade é uma música, é uma coisa super digerível, mas ela diz quais são os problemas, diz de uma forma geral. É um resumo quase dessa história toda de uma forma muito mais digerível, muito mais tranquila de se absorver, né? E isso porque, na verdade, é isso. São tantas ideias que fazem parte desse problema de você escolher um profissional, sabe? E isso aqui, volto a dizer, isso aqui é uma coisa louvável, porque uma pessoa que tome uma decisão Já valeu. melhor numa eventual cirurgia plástica já vale tudo isso aqui. Matou a pau. Entendeu? Muito bom. Sabe? E eu acho que a penetração vai ser muito maior do que uma pessoa. Perfeito. E uma coisa importante, né? Esse vídeo que a gente estava falando, a gente não deve ter amarras para falar sobre isso, porque existe realmente o problema. E ele parece que é meio maquiado. As pessoas fogem desse bate-papo. Tá entendendo o que eu tô falando? Total. Entendeu, Sim. Ishida? Tem muito isso. Minha mãe falava tapar o sol com a peneira. Né? Então isso não pode fazer, tem que ser aberto. Porque quem vai ganhar com isso entrando na sua cabeça, entendendo o que é ser médico, o que é ser um cirurgião, ser cirurgião plástico, é você mesmo, você, teu familiar. Então não é brincadeira. Posso fazer mais um elogio? Claro. Desculpa ser tão, mas é a pura realidade. A gente estava conversando aqui do dismorfismo corporal, do Ken humano, daquela pessoa de alteração de imagem. Não tem coisa melhor, se você que está ouvindo esse podcast e conhece alguém assim, não tem coisa melhor do que você pegar e indicar esse podcast. Você dá um send, você copia lá, bota o negócio, encaminha esse podcast só para a pessoa, quem sabe, abrir os olhos. Exatamente. Quer um instrumento melhor do que esse? E é isso mesmo que é o propósito que a gente sempre fala, falar a verdade. E às vezes é difícil falar a verdade, né, Ishida? Porque você vê que mesmo a gente está aqui, a gente tem que pensar no outro colega, se ele vai ficar meio chateado. Mas não é isso, é muito simples. A gente está falando a verdade. E se você fala a verdade, e meu pai também fala isso, se você tem razão, se você está falando a verdade, você já ganhou. Não tem como você apanhar. Então a gente está falando aqui a verdade. Papo reto, isso mesmo. Fala o nome do vídeo de novo lá do... Aqui o papo é sério. Aqui o papo é sério. Então aqui o papo é sério. E reto. Então procura lá que esse vídeo é legal. Tem uns 5 minutinhos, assista que vai valer muito a pena. E é bem ilustrativo. E mais uma vez, é para levar a você benefício. Benefício. E também lembrando, tem um profissional bom para todos os lados também. A gente não está aqui malhando, nem detonando o profissional que é mais visível na rede social, porque também tem uma coisa, a rede social hoje é importante, né? Assim, essas coisas estão mudando. Acho que em alguns anos, sei lá quantos, todos os médicos vão ter que estar de alguma forma na rede social. Isso é um outro papo, mas eu acredito. Mas isso tem que ter esse todo respeito que a gente comentou, tem que respeitar essas regras, né? E sempre preservando quem? O paciente. O custo-benefício tem que ser pensado em relação ao paciente. Isso é muito simples.
né? Porque depois que aconteceu, vê essa campanha do CREMESP também. Depois que aconteceu, é tarde demais. Quer dizer, vai cair lá pro Ishida para consertar uma segunda cirurgia e aí fica muito mais difícil, né? De consertar aquilo que alguém acabou fazendo indevidamente, o que não precisava. Cada um tem que atuar no seu quadrado. Exatamente. Cada um faz o seu quadrado, né? Eu já fiz bastante biópsia dentro da minha especialidade, muitas vezes com uma agulha, um trucute, você passa a 1 milímetro da carótida ou de uma artéria hepática. É brincadeira isso? Sim. Então, eu fiz anos e anos e ainda bem, nunca lesionei uma artéria. Mas se você lesionar, não é a vida do paciente que está em uma biópsia renal, uma biópsia hepática, é bem complicado. Então o médico tem que ter esse juízo bem formado, não importa qual especialidade. Principalmente nessas que envolvem riscos maiores. Todas as cirúrgicas, que envolve a imagem da pessoa, né? Porque nem todo mundo é igual, mas muita gente, a grande maioria, se preocupa e deve se preocupar mesmo com a sua imagem. É o seu cartão de visita. Então, muito cuidado com isso. Deve ter aumentado muito depois da rede social. Isso que eu ia falar, A busca pela perfeição, pela imagem ideal, de tanta propaganda que tem. Você acha que mudou? Tem, né? Tem um perfil de paciente que sim, que olha e está se olhando sempre, está se questionando através das fotos e trazem muitas fotos de exemplos como comparação. Existem principalmente esses procedimentos minimamente invasivos, né? O pessoal comenta que é harmonização facial, mas esse termo é usado pela odontologia, assim, que até um super porém com isso, né? Mas enfim. Pode comentar aqui esse porém, porque para mim eu chamo disso de harmonização facial, e não é? Esse termo, né, é só porque harmonização facial é um termo adotado pela odontologia, né? Assim, é que, assim, vou voltar a dizer, pode ter muito, e eu sei que tem, muito dentista que sabe fazer harmonização facial, sabe enxergar de uma forma correta, indicar de uma forma ética e coerente. Existe. Só que a base de pré-requisitos para que o indivíduo faça isso é um curso de fim de semana, assim, não se compara com 12 anos de especialização. Então, assim, não estou discriminando, não estou falando que... Não sou eu o órgão que legisla isso, entendeu? Mas, na minha opinião, aqui, se a gente for generalizar, eu acho que o CFO, ele é irresponsável em cima de eu concordo Se plenamente. tiver intercorrência. Exatamente. Liberar isso daí, um procedimento que eu julgo ser procedimento médico, existem procedimentos cirúrgicos importantes, eu tenho um paciente com paralisia facial por fazer bichectomia, por dentista. Bichectomia está muito em voga, né? O que seria a bichectomia? Bichectomia é tirar a gordura. Sabe a bichectomia? Eu pergunto agora. A gordura é uma gordura que a gente tem na bochecha que deixa o rosto um pouco mais definido. Existem indicações, sabe? Mas para retirar essa gordura. Para retirar essa gordura. Existem indicações. Mas existe contraindicações de situações que você não deve fazer isso, que se você fizer isso vai ser muito pior, que isso acaba acontecendo, né? Inclusive tem até um grupo que chama Vítimas da Bichectomia, que são casos totalmente exagerados, eu acho, assim, de uma forma, com todo respeito. São casos que a indicação foi totalmente errada. Existe o quanto você vai tirar, existe anatomia, existe uma série de coisas. O procedimento realmente ele é tranquilo para se fazer tecnicamente, mas tecnicamente, fazer o procedimento tecnicamente não quer dizer nada. A coisa mais importante é a indicação. Aqui a gente ficou conversando a maioria do tempo sobre consulta. A gente não falou em nenhum momento do ato cirúrgico. Porque o ato cirúrgico, o cara pode operar, pode ser o cara mais hábil do mundo. O cara mais rápido, técnico e hábil. Se a indicação for errada, está errado, mano. E assim, tudo isso tem a ver com toda uma formação que inclui nesses 12 anos de formação. Tem gente que tem uma visão artística, são pessoas mais dotadas do ponto de vista artístico, que vão enxergar isso em qualquer área. Pode ser dentista, pode ser um pedreiro, com todo respeito, ou pode ser qualquer pessoa, pode ter ser mais refinado ou menos refinado em relação a isso. Mas a indicação correta, sabe, a conduta toda passa por vários estágios. Então, às vezes o pessoal fica vitimando um procedimento, por exemplo,
bichectomia não deve ser feita. Não existe regra. A gente sabe, medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? Sim. Acho que é uma das coisas... Na medicina e no amor, né? É. Não, falam isso. É uma das coisas que a gente aprende, das primeiras coisas que a gente aprende, né? Mas, enfim. Que é a saúde integral que o doutor acabou abrindo a conversa aqui. Olhando todo. Assim, voltando para a parte da odontologia que eu estava comentando, né? Assim, tem um fato que me incomoda muito, né? Que é o seguinte, os próprios órgãos reguladores deles, dos dentistas, eles permitem que você mostre fotos antes e depois do paciente. Quer dizer, você está expondo o paciente. Não estou questionando se isso é certo ou errado. Mas os nossos órgãos reguladores não permitem que eu gostaria da minha foto aparecer no Instagram de um médico meu. Isso é uma privacidade minha. A minha imagem é minha propriedade. E eu realmente não gostaria, eu particularmente, né? E os nossos órgãos de regulação médicas... Isso é uma das regras mais importantes, né? Ele protege a identidade do paciente. Né? Você nunca poderia fazer isso. Então, você pega, por exemplo, um Instagram do pessoal da odonto, você vê um pré e pós, você está expondo o paciente. Assim, se o paciente autorizou, tudo bem, assim, mas a gente trabalha em níveis diferentes. Assim, volto a dizer, existem profissionais bons, mas eu não faria. Assim, não faria, não aconselho. Seria a mesma coisa que fazer o contrário, né? Você, como médico ou eu, né? E lá a gente querer operar, né, uma gengiva ou mexer num canal, é a mesma coisa. Fazer sem condições. Né? Não é mais ou menos isso? Exatamente. O contrário seria a mesma coisa. Perfeito. Mas eu aprenderia e rápido, e você também, mas não faria nenhum sentido profissional ou qualquer outra coisa. Tem que acender a luzinha. Mas, mais uma vez, como o Shida falou, tem profissionais bons em todas as áreas, né? Mas foi o que foi falado, o mercantilismo atual deve... E o pior é que esse mercantilismo, às vezes na cabeça de quem está ali ouvindo, foi bom. Isso que é o pior. Por isso que tem essas campanhas, essa conversa. Isso que é o pior. Então, esses órgãos realmente que muitas vezes os conselhos de medicina já fizeram pesquisa sobre a visão lá do médico, né, sobre o conselho, muitas vezes parece que está mais para punir, né, do que para ensinar. Tem que ensinar, fazer campanha, porque quem tem mais autoridade do que um conselho, né, e as sociedades das especialidades? Ninguém. Então, agora, porque a hora que o médico comete uma infração, aí o conselho é extremamente rigoroso, guardando as devidas proporções. Mas nesse momento tem que aparecer, estou falando sobretudo dos conselhos de medicina, porque os outros conselhos são extremamente efetivos. Né? Um conselho de enfermagem, por exemplo, para dar um exemplo, eu me lembro uma época que fizeram algum artista, alguma coisa com enfermagem, e imediatamente o Corém já baniu aquilo em prol da profissão, etc. O CRM, eu acho que às vezes, agora está começando mais a entrar nessa seara para evitar que esse mercantilismo tome conta do imaginário popular e os profissionais entrando nessa seara acabem causando problemas quase insolúveis, né? Existe um problema que, assim, a gente tem que entender que existe um problema de mercado de trabalho, né? E o que aconteceu com a odontologia, aconteceu hoje com os médicos também, existe um influxo muito grande, né? E a odontologia isso aconteceu, sei lá, com 10 anos de antecedência, né? Ou mais. Até uns 15 anos de antecedência. Quer dizer, abriu-se muitas faculdades de odontologia, não estou falando que isso é ruim ou bom, mas assim, o que aconteceu é que houve um influxo no mercado de muitos profissionais na área, né? E por haver muito profissional, eles tendem a querer abrir o leque para uma área que é muito rentável e uma área que, como eu disse antes, né, que está em voga em qualquer lugar, que é a estética, né? Então isso é uma somatória de fatores que acaba, logicamente, tem uma pressão dos próprios profissionais dentistas para cima do CFO, para cima da diretoria, para liberar isso. Você tem membros da diretoria também lá que fazem isso, quer dizer... Então é uma série de coisas muito mais complexas do que... E é o seguinte, a gente está falando aqui isso para realmente preservar o paciente, é só isso. Não há nenhum outro tipo de
situação nessa fala. É só isso. É para preservar o paciente. Pense em você que está aí, né? Ou pense em mim. Se eu vou lá fazer um canal do meu terceiro molar, eu quero fazer com um dentista que seja especialista em canal. Bem simples, porque eu não quero perder meu dente. Né? E a mesma coisa vale o raciocínio para o engenheiro, para o advogado e para o médico, obviamente. Parece que as pessoas perderam isso. Até porque também está acontecendo essa situação que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, que existe esse influxo maior de profissionais. Acredito que não tão grande ainda quanto essas outras profissões, o que é bastante perigoso, né? A longo prazo. Não sei até onde vai isso, mas aí faz com que você precise escolher com mais cuidado ainda. Porque a gente também estava discutindo aqui, Ishida, as especialidades em si, essas adquiridas através do caminho habitual, que é faculdade, especialização, residência, título, ainda não foi tão invadida documentalmente, legalmente. Então, tá fácil para você que saiba o que está procurando achar. Não é verdade? Porque ainda tem essa abertura de muitas faculdades, mas as especialidades onde a pessoa realmente está habilitada ainda está preservada, ao meu ver. O que você acha disso? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, e acho que existe uma forma orgânica da sociedade funcionar, né? Sim, isso aí. Então as coisas vão e voltam, quer dizer, as situações elas vão e voltam. Você tem um boom, por exemplo, de procedimentos, sei lá, de estéticos, daí você vê que tem umas complicações, aí tem um famoso que tem uma complicação, aí tem um doutor bumbum da vida, aí tem um negócio que isso abre os olhos das pessoas, assim, todo o desenvolvimento ele tem altos booms, altos baixos, para isso chegar numa certa estabilidade, né? E a estabilidade, quer dizer, não tem nunca certo nem errado, não existe verdades totais. Claro. Então, você chegar nessa estabilidade sempre vai estar em quem, tipo, a nossa profissão de médico, ela vem desde Hipócrates, quer dizer, uma história que você tem, que foi desenvolvida ao longo de toda a civilização humana, para você chegar num ponto de coerência, né? E óbvio, quando você vai procurar o ponto de coerência, você vai acabar chegando nessa média. E nesse como você falou, nesse ciclo, né? Nesse ciclo. E assim, a oportunidade do ouvinte conseguir ver isso, enxergar isso, essa visão, né, nossa, com experiências, aí é uma coisa que vale ouro para poder entender e talvez não passar por esses vãos, essas depressões. Sim, perfeito. Partes. Moisés, você, por exemplo, não um profissional da área, isso que a gente falou, faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que em qualquer profissão você tem que procurar alguém competente na área, né? E dentro da medicina você tem uns conselhos, o registro, o estudo. Se eu, por exemplo, tivesse que fazer algum procedimento estético, eu procuraria algum profissional. Mas sem ser o estético, pense em qualquer procedimento médico. Você acaba sendo capturado por uma mídia estranha, por uma propaganda estranha. Não, que você, assim, que você acha que poderia acontecer isso? Comigo? Com você? Já aconteceu, mas hoje em dia acho que não. Sim, porque você agora tá mais maduro, né? E vai aprendendo. Mas imagina uma pessoa mais jovem, né? Sim, exatamente. Então, igual o estagiário que está ali, ó, né, Lucas? Ele já poderia ser mais enrolado por uma televisão e tudo mais. Então, acho que esse é o ponto, né? Falar a verdade e sem amarras. Porque a gente tem que querer pro outro aquilo que a gente quer pra gente. Qualquer coisa diferente disso, ao meu ponto de vista, está totalmente errado. Então, tem que existir uma honestidade intelectual nossa, começa na gente, né, Ishida? Porque cada faculdade é um mundo. Como você falou lá no comecinho de hoje, tem médicos bons em todas as faculdades. Tem faculdades que o médico sai lá de outro lugar longínquo e vai fazer uma especialidade no HC. Tem o que sai da faculdade de medicina USP e não faz a especialidade lá. Tem bons de todos os lados. Mas a formação é muito importante. Lá na nossa faculdade, a gente foi bombardeado por essa questão ética. Não é verdade? Você foi o Moisés, a gente é bombardeado pelo... Não sei se eu posso usar o medo, mas pelo cuidado. A pressão, né? Tem pressão. Sim. Vou te falar uma coisa que é muito interessante nesse tema. Eu tenho muitos pacientes que são brasileiros que vão morar fora do Brasil. E você tem um fenômeno que talvez, não sei se esse é o caminho que a nossa medicina vai
vai seguir, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma impessoalidade no tratamento do paciente. Então, meus pacientes brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e que têm condições de voltar para o Brasil para algum procedimento médico, nunca vai ter um médico nos Estados Unidos. Não só na minha especialidade, em qualquer área, um gastro, um psiquiatra, de todas as áreas, ginecologista, eles vêm e vão querer um médico brasileiro que olha nos olhos e que conversa, que está te ouvindo. Isso é uma coisa que, assim, é nitidamente clara, que tipo essa despersonificação que acontece no mercado americano, mercado que eu digo, né, no mundo americano de médico, é uma coisa impressionante, como não tem um brasileiro que segue com médico americano. Eles querem voltar para sentir o nosso olho no olho, papo reto. A gente já falou aqui, a medicina brasileira, ela é de ponta em plástica, sobretudo, né? É uma das melhores, os melhores cases do mundo em plástica aí no Brasil, pede talvez para, sei lá, o Brasil é muito importante nessa especialidade mundialmente, né? Com certeza. O Brasil sempre briga com o número 1 nas pesquisas mundiais, Brasil e Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tem um número maior de pessoas. Até, né? pela questão aquisitiva, pelo poder aquisitivo e tal. E ainda assim faz essa impessoalidade que só tem aqui. Quer dizer, aqui você tem essa história de atender o paciente de maneira integral, né? E é isso que ele precisa, óbvio, né? Que quando você vai ao médico, você precisa desse acolhimento, né? Não dá para só paguei, faço o que eu quero e virar essa coisa fria, né? Acho que essa é a grande discussão. É isso aí. Muito bem. Grande Ishida, quando o papo é bom, passa muito rápido. Parece que voa, incrível, né? Incrível. É incrível, incrível. E eles já estão lá sinalizando que já passou o nosso tempo. Agradecemos muito a sua presença. Palavras finais, Ishida, o que você tem para dizer sobre o futuro aí da plástica, ou dessa questão toda, da gente colocar o paciente sabendo tudo isso e podendo procurar o seu profissional de maneira adequada? Como que você pensa que vai ser daqui para frente? O que você deixaria de recado aí para quem está nos ouvindo? Eu acho que o recado, como a gente estava conversando antes aqui, essa história toda da escolha do profissional é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito... E aqui, graças a Deus, graças a vocês, na verdade, a gente consegue discutir muito isso profundamente. Acho que o papo aqui foi fantástico. Assim, o meu recado é difícil deixar uma mensagem em relação a isso. Se eu puder deixar uma mensagem, seria: se você conhece alguém que pretende fazer cirurgia plástica, só encaminha esse podcast. Porque só isso daí já vai, pelo menos, abrir a cabeça da pessoa, por mais que não mude algum desfecho, mas se você conhece alguém, não custa ganhar esse tempo de informação com qualidade. Grande doutor Ishida, obrigado pela honra de dividir informação com a gente. Toda minha. Líder Medcast, compartilhar Líder Medcast é espalhar saúde. Passe para compartilhe para quem você gosta. Siga-nos também nas redes sociais, permitindo que a gente continue trazendo o nosso propósito. Mais uma vez, Ishida, obrigado. Sorte dos pacientes que os têm como médico. Parabéns por tudo. Até a próxima semana. Aprendeu bastante, Moisés? Muito obrigado, doutor. Valeu, até a próxima, gente.